Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, nós leremos dos versículos 11 a 16. Efésios 4, leremos agora de 11 a 16. Mas no decorrer de toda a exposição da palavra, nós estaremos olhando para todos os 32 versículos desse capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Inicialmente agora, dos versículos 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, e faz o aumento do corpo para a sua edificação, e edificação em amor. Louvado e bendito seja o Senhor por essa porção da sua palavra. No primeiro domingo nós abordamos dentro do acróstico, ou seja, pegamos a palavra igreja e com cada letra, cada letrinha da palavra igreja, estamos destacando uma marca da igreja que Deus quer que sejamos. No primeiro domingo, com a letra I, destaquei a importância de que a igreja que Deus quer que sejamos tenha uma identidade, possa ser de fato reconhecida por sua identidade. A identidade de ser composta por fiéis regenerados, que estão unidos por uma fé perseverante e que estão alicerçados sobre um fundamento inabalável. No segundo domingo, nós fomos para a letra G e falamos que a grande marca também da igreja que Deus quer que sejamos é a marca da generosidade. Deus espera que aqueles que fazem parte de sua igreja sejam generosos, porque generosidade é fruto da graça. E devemos ser generosos porque Deus o Pai é generoso, a ponto de amar o mundo e dar o seu Filho. Devemos ser generosos porque o Filho é generoso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Devemos ser generosos porque o Espírito Santo é generoso, quando nos doa, nos capacita com dons espirituais. Devemos ser generosos porque ao sermos generosos, nós espelhamos e resplandecemos a glória de Deus. No domingo passado, nós avançamos para a letra R e vimos que a marca da igreja que Deus quer que sejamos é a marca da resistência. A igreja que Deus quer que sejamos deve ser resistente no sentido de perseverante. Devemos perseverar na doutrina, devemos perseverar nas orações, devemos perseverar no partir do pão, devemos perseverar todos os dias, amados irmãos, com o nosso testemunho, para que possamos alcançar e agregar outras pessoas e trazê-los ao conhecimento da verdade. E hoje, no quarto domingo, com a letra E, eu quero destacar que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. O verbo hoje é o edificar. A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem a finalidade de edificar. E ela edifica não prédios, porque é claro que o verbo edificar, no seu sentido literal,
tem o sentido de erguer ou elevar uma construção. É claro, irmãos, eu tenho fé e eu tenho certeza que vocês estão comigo. Há quanto tempo que nós sonhávamos em comprar uma nova propriedade? Deus nos abençoou com esse prédio desde o ano de 2000. E que bênção termos esse prédio para nos reunirmos. Mas nós vínhamos orando e Deus nos abençoou com a aquisição de um novo terreno. E temos lá o nosso terreno, está lá reservadinho. E eu quero crer que você que aqui está, juntamente comigo, e que todos nós vamos ainda edificar um novo espaço para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem está comigo? Amém? Nós vamos edificar. Muito mais confortável para vocês também, muito mais amplo para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade, mas muito mais ainda, um espaço para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas, para que almas sejam salvas e libertas através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Mas, no entanto, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica no seu sentido figurado também. Quando olhamos para o dicionário, edificar não somente é erguer ou elevar uma construção, mas edificar é instruir, é ensinar, é induzir ao bem e à verdade, é conduzir à virtude, é infundir. E por infundir, entenda, incutir, inspirar, infundir, inspirar, incutir sentimentos morais e religiosos. Muito bem, no significado figurado da palavra edificar, eu entendo então que a igreja que Deus quer que sejamos edifica vidas, no sentido de que através dos ensinamentos, através da existência dessa igreja e através de todas as atividades promovidas por ela, nós vamos infundir, ou seja, estimular, induzir, inspirar pessoas ao bem e à verdade. E onde os sentimentos morais e religiosos serão de fato infundidos, incutidos e estimulados em cada pessoa que fizer parte dessa igreja. Sim, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. E a edificação está toda ela pautada no ensino e na instrução. Para isso, veremos que é o mesmo Deus que nos escolheu, o mesmo Deus que nos chamou, o mesmo Deus que nos salvou, o mesmo Deus que é o Senhor da igreja, é o mesmo Deus que provê à igreja as pessoas capacitadas para tal, para infundir, para instruir, para ensinar e para promover o bem e para propagar a palavra transformadora do Evangelho. Olha comigo, você que está com a Bíblia aberta ainda, na carta que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4. Nós lemos os versículos 11 e 12, veja, Ele mesmo. Quem é Ele mesmo? Jesus. Quem é Ele mesmo? Deus. Quem é Ele mesmo? O Espírito Santo. Quem é Ele mesmo? O nosso Deus triuno. É Ele mesmo quem deu uns para apóstolos. Os apóstolos foram essenciais na edificação da igreja de Jesus Cristo. Mas Ele mesmo deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, mas deu outros também para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, leia-se mestres, professores, instrutores, educadores. E para que Ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores? Para quê? O versículo 12 está claro: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sim, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica.
Edifica no sentido que instrui, edifica no sentido que ensina, edifica no sentido que infunde valores morais. É uma igreja que propaga de fato a mensagem transformadora do Evangelho que há em Jesus Cristo. Por isso que hoje a mensagem estará pautada em 3 verdades, 3 pontos que eu quero abordar, 3 verdades que eu quero hoje infundir aos seus corações. A primeira verdade é que a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica. E essa igreja que Deus quer que sejamos, que edifica, ela edifica quando, guarda essa palavra, quando ensina. E quando ensina os crentes a viverem dignamente. Eu vou repetir. A igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica. E ela edifica quando ensina os crentes a viverem dignamente. Eu disse que iria abordar todo o capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E olha o que diz no versículo de número 22 a 24. Não se esqueçam que edificar é induzir ao bem e à verdade. Não se esqueça que edificar é conduzir à virtude. Não se esqueça que edificar é infundir sentimentos morais e religiosos. Por isso que diante do texto de Efésios 4, 22 a 24, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que sempre irá confrontar o homem com a necessidade de mudança. Sempre. A igreja que Deus quer que sejamos precisa ensinar, infundir verdades, estimular, conduzir a virtude e sempre precisará confrontar o homem com os seus pecados e com a necessidade de mudança. Veja o que diz os versículos 22 a 24, que quanto ao trato passado, veja que Paulo está falando de passado. Quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Vocês se livraram do velho homem. Vocês se despiram do velho homem. E por que vocês se despojaram do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano? E vocês foram renovados no espírito da vossa mente. No versículo 24 diz: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não há como sermos a igreja que Deus quer que sejamos, sem que não estejamos dispostos a edificar. E a igreja que Deus quer que sejamos edifica quando ensina os crentes a viverem dignamente. Não há mínima possibilidade, repito, não há mínima possibilidade de abraçarmos a fé sem que o abraçar essa fé não traga para nós renovação e transformação. Quando conhecemos a verdade do Evangelho, nós precisamos, quanto ao trato passado, nos despojar do velho homem que se corrompia, velho homem que se atolava, velho homem que se afundava nas práticas pecaminosas. E a partir de então, ao conhecermos o Evangelho, nos despimos desse velho homem e nos revestimos de um novo homem que se renova, que é transformado, que tem uma nova vida e que experimenta de fato transformação e renovação. Por isso, irmãos, que a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica. E ela edifica quando ela ensina os crentes a viverem dignamente. Viver dignamente, em primeiro lugar, na minha relação com o meu próximo. Eu preciso viver dignamente na minha relação pessoal com o meu próximo. Veja o que diz no versículo 1 e 2 do mesmo capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
Que andeis, irmãos, mas não somente andeis como é o quê? Digno da vocação com que fostes chamados. E o que é andar digno diante da vocação com que fomos chamados? 2, com toda a humildade, mansidão, e por mansidão entenda amabilidade, com longanimidade entenda paciência, suportando-vos uns aos outros, e que isso seja tudo em amor. Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica, e ela edifica quando ensina, e ensina os crentes a viverem dignamente. E sabe como é viver dignamente? É viver dignamente no meu trato, na minha relação com o meu próximo. A minha relação com o meu próximo tem que estar pautada na humildade, na amabilidade, na paciência, suportando-nos uns aos outros, e tudo isso motivados pelo amor. Como tem sido sua relação dentro da tua casa? Como tem sido a relação entre marido e mulher? Como tem sido a sua relação com os teus filhos, e você filho com os teus pais? Como tem sido a sua relação com o seu próximo? Você patrão com os empregados, mas você empregado com o seu patrão? Como você tem se relacionado com o teu vizinho? Como você tem se relacionado com as pessoas que te cercam? Porque a igreja que Deus quer que sejamos tem que ser uma igreja que edifica, e ela edifica quando ensina os crentes a viver de forma digna. E viver de forma digna é ter um trato agradável com aqueles que estão ao nosso redor. Mas não para por aí. No versículo 25 nos diz também o seguinte: por isso deixai o quê? Não ouvi. Deixai o quê? A mentira. Deixa a mentira, meu amado. Deixa a mentira de lado e fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem gente que vive pautado na mentira, e a casa cai muitas vezes, porque uma mentira precisa de uma outra mentira para que ela possa se manter, e um abismo vai chamando o outro abismo, e a mentira vai nos atolando, vai nos levando realmente para baixo. Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica, e ela edifica quando ensina os crentes a viverem de uma forma digna, viverem dignamente na sua relação e no seu trato com o próximo, mas viver dignamente também buscando a pureza e a santidade, Olha o que diz o versículo 17, 18 e 19: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E entenda por vaidade da mente pensamentos vazios e inúteis. Mas não para por aí. Olha o que diz o 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram. E se entregaram ao quê? À dissolução. Sabe o que é dissolução? Prazeres sensuais. É gente que se entrega à sexualidade sem regras e sem limites, para com avidez cometerem toda a impureza. Entenda por impureza, imoralidade. O versículo 24 conclui esse aspecto: vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. E essa igreja, necessariamente, para edificar, precisa ensinar. E precisa ensinar os crentes a viverem de forma digna. Qualquer igreja que não confronte os seus com a sua vida de pecado, não é uma igreja que Deus quer que ela seja. Hoje nós vemos igrejas abraçando toda e qualquer forma de amor. Hoje nós vemos as igrejas abraçando toda e qualquer forma de imoralidade.
É mais fácil se mudar os textos bíblicos para moldarem esses textos à cultura atual, do que mudarmos o nosso comportamento para nos amoldarmos à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se moldar ao nosso comportamento, mas é o nosso comportamento que deve se moldar à palavra de Deus, amém ou não? É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática. Por isso que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. Mas só que ela edifica quando ela ensina. E ensina os crentes a viverem de que forma? Digna. Digna no seu trato com o próximo, mas digna também no sentido de viver e buscar pureza e santidade. A minha pergunta para ti é: como tem sido a sua vida com relação à pureza e à santidade? Como tem sido sua vida na área moral? Como tem sido os seus relacionamentos? Você tem de fato vivido, se revestido desse novo homem e vivido verdadeiramente em justiça e santidade? Porque não para só por aí. A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. E ela edifica quando ensina. E ensina os crentes a viver de forma digna. Digna nas suas relações pessoais, digna com relação à pureza e à santidade, mas dignamente também moral e eticamente. Moral e eticamente. Veja o que diz o versículo 28 e 29. Aquele que furtava, o que ele tem que fazer? Continuar furtando, é isso? Aquele que furtava, não furte mais. Sabe o que é furto? É pegar de forma sutil, é se apropriar de algo que não é seu sutilmente, sem o uso de força ou violência. Pegar escondido. Quantas vezes nós estamos vivendo furtando? Quantas vezes não furtamos do tempo? É você, empregado, que muitas vezes está matando o tempo. Tinha que estar trabalhando, mas está roubando, está furtando o tempo do seu patrão. Está se apropriando do que não é seu. Quantas vezes estamos tomando para nós o que não é nosso? E aí você com certeza está olhando para a sua mente, está maquinando. E Deus, quem sabe através do Espírito Santo, está te revelando o quanto você tem falhado moral e eticamente. Mas também no versículo 29 complementa dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Sabe o que é isso? Linguajar sujo e insultante. Mas que não saia essas palavras vãs, mas que saia da sua boca palavras que forem boas para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não é inadmissível ver crente boca suja. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Escapou. Não escapou. Você fala naturalmente dessa forma quando está em casa, quando está nos teus relacionamentos, e depois se sente constrangido porque saiu o que não deveria sair. As palavras maliciosas, as palavras ofensivas, as palavras que em nada edificam. Irmãos, eu concluo esse primeiro ponto hoje dizendo que a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica. E a igreja edifica quando ela ensina. E ensina os crentes a viverem como? Dignamente. Obrigado, minha filha. É minha filha. Linda, não? Mas tem outra lá também, tão linda quanto ela. Hoje eu estou com 2 filhas aqui, mas a esposa é mais linda do que todas. Não, eu não ouvi. A esposa é mais linda do que todas. Cida? Amém. Posso ir para o retiro? Posso ir para o retiro? Tá, então tá bom. Depois desse elogio, ela me deixa até ir para o retiro. A igreja que Deus quer que sejamos, a igreja que edifica quando ensina.
e ensina os crentes a viverem de que forma, irmãos? Digna. Dignamente na relação e no trato com o meu próximo, dignamente andando em pureza e santidade, e dignamente, moral e eticamente. Em segundo lugar, a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica. Sim, ela edifica quando ensina os crentes a viverem dignamente, mas em segundo lugar, ela edifica quando ela exorta. Segundo verbo aqui agora, hein? O primeiro é ensina. Ensina os crentes a viverem dignamente. Mas em segundo lugar, a igreja que Deus quer que sejamos, ela edifica. E ela edifica quando ela exorta. E ela exorta os crentes a viverem em unidade. Exortar é estimular, é animar. Então a igreja que Deus quer que sejamos, ela estimula, ela exorta, ela anima os crentes a viverem em unidade. O que é unidade? É a qualidade do que é um ou único. Por oposição, ou seja, quando eu digo unidade, eu estou me opondo à pluralidade. Então, por oposição, a unidade se opõe à pluralidade. Portanto, é a combinação de esforços e de pensamentos. É união. A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. Edifica quando ensina os crentes a viverem dignamente. Mas ela edifica quando ela exorta os crentes a viverem em unidade. A viver em unidade. Olha o que diz os versículos 3 a 6 do mesmo capítulo 4. Efésios 4, 3 a 6, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança. 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E eu posso ouvir um amém. Unidade. Nós sabemos o que nós cremos, nós sabemos o que defendemos. Nós não podemos estar com pluralidade de pensamentos, mas em unidade, defendendo pontos comuns. Irmãos, essa igreja precisa ser exortada a cada domingo e a cada oportunidade para vivermos em unidade, não em divisão. Não de forma alguma. Existem princípios que são inegociáveis. Exigem unidade. Unidade na edificação da igreja, porque senão a estrutura se fragiliza. A igreja tem que ser edificada em unidade de princípios, de propósitos e de doutrina. Irmãos, nós já tivemos pessoas saindo da nossa igreja e afirmando claramente: estou saindo por divergências doutrinárias. Nós não podemos ser divergentes naquilo que nós precisamos ter unidade. Atribui-se a Agostinho de Hipona, e talvez você nunca tenha ouvido falar de Agostinho de Hipona, mas ele também é conhecido como Santo Agostinho. É atribuída a Santo Agostinho a seguinte frase: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; mas em tudo, amor. Esse tem que ser o nosso lema. Existem coisas essenciais e nisso precisamos ter unidade. Não podemos estar aqui com pluralidade de pensamentos no que se refere a Deus. Nós defendemos a existência de um Deus triuno, amém ou não? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que subsistem em uma única pessoa. É um Deus, é uma unidade. 3 pessoas distintas, unidas em uma unidade perfeita. Unidade de propósitos. Nós não vemos o Pai se opondo ao Filho e nem tampouco ao Espírito Santo, mas as 3 pessoas formam uma unidade. Nós não podemos ter divergências com relação a isso, não podemos divergir no sentido da salvação.
É pela graça que somos salvos, amém ou não? É pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nós defenderemos hoje e sempre que a salvação é fruto da graça de Deus para nós. E quando Ele provê essa salvação a nós, ninguém a toma de nós. Somos salvos eternamente, porque na verdade te digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. É salvação eterna, porque a salvação não está nas tuas mãos, nem nas minhas, não está no que fazemos, mas a salvação está nas mãos de Cristo e de Deus, e ninguém nos arrebata das mãos de Cristo, e nem tampouco de Deus. Então percebe, nós precisamos crescer nessa unidade, para não sermos ludibriados, enganados por qualquer vento de doutrina. No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; mas em tudo, amor. Podemos divergir no que não é essencial, mas na doutrina temos que convergir. Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. Mas em primeiro lugar, ela edifica porque ela ensina. E ensina os crentes a viver de que forma? Digna. Viver de uma forma digna no seu trato e na sua relação uns para com os outros. Viver de forma digna, sempre buscando, desejando a justiça e a santidade. Mas vivermos de forma digna, moral e eticamente. Mas em segundo lugar, vimos que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. E ela edifica quando não somente ensina, mas ela também exorta. Mas exorta os crentes a viverem como? Em unidade. Precisamos estar unidos, amém ou não? Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Salvador de todos. Alguém estava comentando comigo, e esse alguém vai saber, que nunca tinha visto um batismo tão bonito e tão tocante como foi o último que nós tivemos. Onde nós vimos aqui um grupo de irmãos que realmente estavam conscientes, emocionados e realmente vivendo esse ato de profissão de fé pública. Irmãos, que não seja só um sentimento, que não seja somente um fogo, mas que seja uma unidade, que seja de fato um desejo, que seja de fato uma consciência, que seja de fato uma determinação de permanecerem firmes e em unidade. Amém ou não? Em terceiro lugar e último, eu quero dizer que a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica. Ela edifica primeiro quando ensina, e ensina os crentes a viverem de forma digna. Mas ela também edifica quando ela exorta, e exorta os crentes a viverem em unidade. Mas em terceiro e último lugar, a igreja que Deus quer que sejamos, ela edifica quando ela, e a terceira palavra, o terceiro verbo hoje é encoraja, encorajar. Ensina, exorta, encoraja. E encoraja a quê? Talvez você pergunte, pastor. Encoraja os crentes a se envolverem no processo de edificação. A igreja que Deus quer que sejamos, ela edifica, ela constrói, ela estimula, ela ensina, ela exorta, mas ela precisa estimular os crentes, todos os crentes, a participarem do processo de edificação. Amados, veja o que diz o versículo 7 e 8 da mesma carta de Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, 7 e 8 diz: a graça foi dada, e foi dada, você pode ler em alta voz, a graça foi dada a... eu não ouvi, a graça foi dada a... cada um de nós. Quem é que fica fora dessa? Aí está falando que a graça foi dada a cada um de nós, a cada um de nós, ninguém fica fora dessa. E Ele deu a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, porque isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu o quê? Dons
aos homens: você recebeu de Deus dom, capacidade. Não adianta você se fazer de coitadinho. Eu não sei fazer nada, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei em que eu posso ajudar. Você recebeu, porque a graça foi dada a cada um de nós. Por isso que sempre, do púlpito dessa igreja, eu não me cansarei de estimular cada um de vocês a se envolverem no processo de edificação. E mais uma vez eu digo, nós somos salvos, irmãos, não para ficar salvo, sentado e o quê? Você quer ficar sossegado, sentado? A graça foi dada a cada um de nós. E você precisa se envolver. Chega de ficar salvo, sentado e sossegado. Se envolva, irmão. Para de ficar levando a sua vida cristã na mediocridade, sem se envolver. Nós sempre estamos estimulando a cada dia. Irmãos, somos salvos para servir. Porque crente, porque salvo, porque servo que não serve, não serve. O Senhor não quer gente inútil, o Senhor não quer gente de braço cruzado, o Senhor quer você servindo a Ele. Fomos chamados para servir, e cada membro tem seu lugar e função no corpo de Cristo, que é a igreja. No reino de Deus temos um papel, um propósito, uma função a cumprir. Não existe nenhum crente que não tenha sido agraciado por Deus com dons e com habilidades. Tão bonito hoje. Eu estava só de lá de cima do meu quarto do aposento alto. Eu abro a janela ali, dali eu só fico ouvindo. Mas que lindo! Eu estava lá orando, preparando os estudos, estava tendo meu tempo devocional com Deus e me alegrando de ver o burburinho, as vozes que aqui estavam servindo. Tem irmã que foi para o fogão, porque sabe fazer feijoada. E que feijoada, né? Amém? Fala a verdade. Mas tem, quem sabe, alguém que te ajudou a cortar couve. Olha aí. Agradeço a Regina que cortou couve, ajudou na cozinha. Amém, obrigado, Regina. A Cláudia também. A Regina chegou e falou: olha, posso até não fazer nada, mas eu vou buscar a irmã Ana. Buscou a irmã Ana, levou a irmã Ana. Meu, você precisa se envolver, não é possível. Tinha gente aqui que ficou simplesmente dando um sorriso, olhando, né? Caroçando, como diz, né? Deixa eu dar uma voltinha para cá, deixa eu olhar, arrumando, mas estimulando os irmãos que ali estavam. Tem gente que já sabe lidar com os números e fica ali na mesinha, né? Recebendo, cobrando. Não é todo mundo que sabe receber e cobrar, mas tem gente que depois, sabe o que estava fazendo? Colocando os bancos nos lugares, estava dobrando mesa. E é isso que a gente vê em cada sábado aqui nos vagalumes. É gente que não sabe, muitas vezes, compartilhar uma aula, se voluntariar para ser um professor. Mas é gente que está aqui para empilhar os banquinhos depois, passar um pano nas mesas, recolher ali os pratos, ajudar a lavar. Alguma coisa você pode fazer, meu irmão, em nome de Jesus. Se envolva. Isso vai aumentar cada vez mais a tua comunhão. Isso vai trazer e despertar no teu coração a alegria de saber: eu faço parte do grupo, eu estou aqui. E para o Senhor, Ele olha para todos com equidade. Ele olha para todos com o mesmo amor e com o mesmo sorriso, desde que passa o pano na mesa com aquele que gastou o tempo cozinhando, acertando o tempero. O Senhor quer te ver aqui engajado. Por isso que eu não vou me cansar de continuar te encorajando a fazer parte do processo. Irmãos, estamos chegando no fim do ano. Nós precisamos de auxiliares aí para o culto infantil. E você vai ficar o quê? Salvo, sentado e sossegado.
Nós estamos precisando de irmãos aí para se habilitarem. Porque agora, enquanto nós estamos aqui, tem um irmão ali que está abrindo mão desse momento para ficar olhando os carros. Quem é que está lá hoje olhando os carros? O irmão Lupércio. Está lá. É um domingo. Se a gente tiver 10 irmãos, é um domingo a cada 2 meses. Se a gente tiver 15 irmãos, é um domingo a cada 3 meses. A gente precisa de irmã aqui que diga: eu quero fazer parte do berçário. Nós temos irmãos aqui que podem se habilitar e dizer: eu quero fazer parte dos vagalumes. Mas o que você está fazendo da sua vida? Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica, e edifica em primeiro lugar quando ensina. E eu vou continuar ensinando do púlpito dessa igreja que nós temos que andar dignamente, conforme a vocação que nós somos chamados. Amém ou não? Mas em segundo lugar, nós vamos continuar exortando, e exortando você a viver em unidade. Para de ser aquele que vem fazer divisão, de vem promover facção, que vem promover, quem sabe, contenda. Não seja esse. Temos que ter unidade. É para isso que fomos chamados. Mas em terceiro lugar, nós vimos que a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que edifica quando encoraja. E encoraja os crentes a se envolverem no processo de edificação. Irmão, não fique de fora. Não seja alheio. Não se furte de dizer ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Eu tenho um recado aqui para dar para vocês. Eu preciso até o final de novembro. Nós vamos entrar em dezembro com todos os nossos ministérios já determinados. Eu quero que os jovens já saibam dizer quem será a liderança para o próximo ano. Eu quero que as mulheres já nos transmitam também quem será a liderança para o próximo ano. Eu quero que os homens já digam quem será a liderança para o próximo ano. Eu quero que todos os ministérios já tenham essa confirmação para mim. Quem serão os professores para o próximo ano? Quem são os auxiliares para o próximo ano? E no dia 3 de dezembro, inclusive, convoco todos para a nossa Assembleia Anual. A Assembleia Anual é quando nós, em primeiro lugar, já convoco os irmãos batizados a estarem aqui conosco. Vai ser a grande festa de recepção de vocês no quadro de membros da igreja. Mas nessa Assembleia nós também teremos a nossa eleição da diretoria administrativa da igreja para o próximo ano. Então, irmão, você tem ainda daqui até o fim de novembro para dizer: eis-me aqui, para dizer: eu quero fazer parte, e eu estou te encorajando, não fica de fora, porque a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que ensina os crentes a viver dignamente, é a igreja que exorta os crentes a viver em unidade, mas é a igreja que encoraja os crentes a fazerem parte do processo de edificação. O pastor não edifica sozinho. O pastor não edifica com os diáconos sozinho. O pastor não edifica com a diretoria administrativa sozinho. Os homens não edificam simplesmente com o líder sozinho. Mas a igreja é edificada quando os crentes, com coragem e encorajados, dizem: eis-me aqui, quero fazer parte do processo. Eu concluo com as seguintes palavras: a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que trabalha para edificação, ou seja, para edificar vidas. E no significado figurado da palavra, vemos que a igreja, como local de edificação, deve ser um local onde vidas serão induzidas ao bem e à verdade, e onde sentimentos morais e religiosos devem ser infundidos. Aqui, meus amados irmãos, é o lugar de você crescer. Aqui é o lugar para você trazer seus filhos. Amém ou não? Aqui é o lugar para a gente crescer como família. Aqui é o lugar para você encaminhar os teus filhos à verdade do Evangelho. Só que há uma lógica no processo de edificação da igreja que Deus quer que sejamos. E eu não sei se você percebeu a lógica nos 3 pontos. Primeiramente, a igreja que edifica, ela ensina. Em segundo lugar, a igreja que edifica exorta. Em terceiro lugar, a igreja que edifica encoraja.
E nós estamos encorajando você a fazer parte do processo. Só que há uma sequência natural, uma sequência lógica. Primeiro, você precisa estar andando dignamente. Primeiro, a gente não inverte. Primeiro, você está sendo aqui ensinado a viver dignamente. E você precisa se decidir: eu quero andar dignamente. Eu quero andar dignamente na minha relação com os meus irmãos e com os de fora. Eu quero andar dignamente no que tange a pureza e a santidade. Eu quero andar dignamente, moral e eticamente. Em segundo lugar, você vai ser exortado. Sim, exortado a viver em unidade. Você precisa ter unidade com a gente. Você precisa defender aquilo que a gente defende. Você precisa crer naquilo que a gente crê. Você precisa estar decidido a juntar, a unir e não a dividir. Para que, em terceiro lugar, encorajado, você possa dizer: eis-me aqui, e servir no processo. Não é salvo sentado e sossegado, mas é salvo santificando-se a cada dia e servindo ao Senhor, e servindo com alegria, em nome de Jesus. Queremos que você se encontre na IBEG. A IBEG tem que ser a sua igreja, tem que ser o seu espaço. Você tem que amar estar aqui, desejar, e deixe Deus te usar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te transformar. Deus quer que sejamos essa igreja que Ele quer que sejamos. Uma igreja que edifica quando ensina, quando exorta e quando estimula. Por isso eu encerro com os versículos 30, 31 e 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por isso toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Louvado e bendito seja o Senhor. Sabe, tem espaço para você. Você que talvez tenha sido um congregado nosso, alguém que talvez ainda não se decidiu pelo Evangelho, tem espaço para você. Olha para dentro de você e diga: eu reconheço que sou um pecador e que preciso da graça de Deus. Permita que o Senhor transforme a sua vida. Venha. Você que é um congregado, que já faz parte ou já fez parte de alguma outra igreja e que tem se sentido tocado, tem espaço para você aqui. Junte-se, una-se a nós. Nos procure em particular e diga: pastor, eu tenho me sentido realmente atraído por estar aqui. Eu tenho ouvido e tenho conhecido essa igreja e tenho de fato sentido que aqui é pregado o Evangelho de Jesus. Nos procure, tem espaço para você. Agora, meu amado, você que já é não congregado, mas membro dessa igreja, já passou do tempo de você dizer: eis-me aqui. Eu vou continuar te ensinando, te exortando, mas muito mais, te estimulando a fazer parte dessa família. Que você abra o seu coração e junte-se a nós. Aqui é lugar de bênção. Sabe por quê? Porque onde o Espírito de Deus está, aí é lugar de bênção. Fecha seus olhos, eu quero orar por você.